somos aqui trabalhadores da última hora, né? Que um dia de chuva, estamos em estar aqui. Então, hoje eu trago para a nossa reflexão conjunta uma parábola bastante conhecida e que nos remete a uma reflexão ainda mais profunda, porque numa primeira leitura ela pode nos parecer injusta. Mas diante disso, nós que temos a certeza que Deus é infinitamente bom e justo, sabemos que são os nossos olhos, o nosso julgamento que está equivocado, a nossa interpretação. Então hoje eu gostaria que juntos fizéssemos uma leitura dessa parábola, que como todas, traz de uma forma, de uma linguagem bastante coloquial, situações cotidianas da vida diária, elementos muito ricos e que devem ser analisados todos, porque todos fazem parte desse processo que é a nossa evolução. A parábola, que está em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, diz o seguinte: Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Ou seja, com os primeiros contratados foi feito um acerto de que receberiam uma moeda. E assim eles foram para o trabalho. Saíam ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: E de vós também, e de vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. Vamos que já na terceira hora não houve um acordo formal, né? Como da primeira hora. Vamos pagar o que é razoável. E eles foram para lá e saiu ainda o dono da vinha na sexta hora, na nona hora, e fez o mesmo convite aos trabalhadores que estavam ali na praça, ainda sem uma atividade, sem um trabalho naquele dia. E lhes disse, então, ao voltar à 11ª hora, a um grupo que ainda seguia ali, que havia esperado o dia todo na praça, e seguiam ali esperando, na 11ª hora, quando faltava apenas uma hora de trabalho. Consideremos que um dia tem 24 horas, 12 horas seriam consideradas noite e 12 horas dia, produtivo. Então, na 11ª hora, ele chega e oferece para aqueles que ainda estão ali, pergunta: por que vocês estão aí o dia todo, né? Continuam aí, permanecem aí, sem trabalhar? No qual eles respondem: é que ninguém nos contratou. Então ele faz o convite: venham à minha vinha. E eles aceitam, sem nada perguntar, foram trabalhar nessa uma hora que faltava. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios, ao seu administrador: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Ou seja, começando com aqueles que trabalharam uma hora, até aqueles que estiveram durante todo o dia de trabalho. E aí, assim foi feito. Aqueles que chegaram por último receberam uma moeda, aquele valor que foi combinado com os da primeira hora do dia, não é isso? E aí o que aconteceu? Poxa, eles não sabiam quanto iam ganhar. Receberam de forma grata. Imagina os que estavam mais atrás na fila, que haviam chegado antes e trabalhado mais. Vamos nos colocar no contexto. Aqueles que chegaram primeiro pensariam o quê? Qual seria a nossa lógica aqui, né? Cidadãos do século XXI,
ainda muito imperfeitos espiritualmente, porém, achando que sabemos de justiça e daquilo que se chama mérito. Eu estudei, eu tenho aí os meus diplomas, as minhas formações, muitos anos de casa no meu trabalho, enfim. Imagina o quê? Que ia ganhar muito mais, evidentemente. Porque essa é a questão como costumamos avaliar o tempo do trabalho, né? Quantidade, a maneira quantitativa. Esperando receber mais, eles recebem ao final a mesma moeda. O que acontece? Revoltas, né? Alguma colocação irritada com relação a isso. Poxa, nós estamos aqui desde a primeira hora do dia, com sol, cansados, e quem chegou por último recebe a mesma moeda? Ao que o senhor da vinha diz, mas não houve nenhuma injustiça? Esse foi o valor que nós acordamos. Portanto, vocês não foram enganados. Agora, meu amigo, eu não fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Não. O que é combinado não deve desagradar a ninguém, né? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a esse último tanto quanto a vós. Não me é permitido fazer o que quero? O vosso olho é mau porque eu sou bom? E assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Se por acaso, nessa primeira leitura, nós insistimos que nesta vinha, porque como é uma parábola, sabemos que devemos associar isso a uma lição moral. Assim Jesus se comunicava. Se estamos falando desse trabalho, e Jesus nos traz como este Senhor da vinha, quem será o Senhor da vinha? Deus. Não era o Senhor da vinha? Pai de família? E aí, tinha um administrador que cuidava de tudo. Aquele que acompanha o nosso trabalho, que está ali, nos ensinando, nos guiando, mesmo quando nós, ainda resistentes, ingratos, ignorantes, insistimos em não aceitar os seus ensinamentos e não ouvir os seus conselhos. Ali estava Jesus como administrador da vinha, conduzindo aquele trabalho onde cada trabalhador, que representa cada um de nós, nas suas diferentes evoluções, dentro do planeta Terra e dentro de todas as moradas da casa do meu Pai, estamos em disposição de contribuir. De que maneira? Segundo o nosso momento do despertar espiritual. Uns antes, outros depois, mas a todos vai chegar, né? Porque a promessa é que todos chegaremos a espíritos perfeitos. Todos chegaremos à angelitude. E Deus, na sua vinha, para cuidar da sua vinha, vai uma e outra vez na praça buscar aqueles que estão em disposição. Os primeiros que se acharam melhores estavam em situação de pleno desenvolvimento espiritual? Se lermos com atenção e descobrirmos e prestarmos atenção no final, que se incomodaram com o quanto foi pago
aos irmãos da última hora, vemos que eles, como qualquer um de nós, têm suas falhas. Estavam ali, se dispuseram ao trabalho, mas ainda não estavam preparados totalmente. Ainda estavam bastante vestidos de egoísmo, inveja, porque se preocuparam muito mais com o que o outro ia ganhar, considerando isso como injusto, do que propriamente quanto eles haviam acertado com o senhor da vinha. E na consideração final, o senhor da vinha disse: bom, então já estás pagos justamente. Ao longo do dia, ele volta na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, até a 11ª. O dono da vinha volta sempre a oferecer o trabalho a quem se dispuser. O trabalho do desenvolvimento espiritual, trabalhando conjuntamente para o nosso processo evolutivo coletivo, contando com o nosso amor, a nossa caridade, a nossa disposição, nos reconhecendo como verdadeiros filhos do Cristo. Irmãos, todos que somos uns dos outros, e como irmãos devemos nos ajudar, nos dar as mãos. E ele volta, sempre, independente de se nós vamos aceitar aquele chamado ou não. Porque ele sabe que um dia nós vamos aceitar. Faz parte da nossa natureza humana que um dia chegue esse despertar. E quando ele volta e encontra na 11ª, aqueles que ainda estão ali na praça, que estavam ali o dia inteiro, não chegaram depois. Tanto é que ele diz ali, né, na pergunta, estão aí todo dia, sem trabalhar. Não fomos convidados. Sim, convidados foram, mas ainda não haviam despertado. Quantas vezes nós somos convocados, não só nessa encarnação, mas em tantas outras, porque provavelmente já havíamos sido tocados pelo cristianismo. Algum contato deveríamos ter? Quantos de nós esteve no convívio de Jesus? Conhecíamos a palavra. Mas não basta conhecer. É preciso nos colocarmos em disposição para o trabalho. Então, aqueles da 11ª hora estavam ali. Poderiam ter voltado às suas casas, desistido, não desistiram. Mesmo sabendo que faltava uma hora de trabalho, que provavelmente ganhariam muito pouco, mas eles estavam ali porque tinham algo para dar. Sentiam que tinham algo importante para oferecer. Eles tinham valor. E não perguntaram quanto receberiam para isso. Eles queriam o trabalho. E assim sendo, o Senhor da vinha os levou. E nesse tempo de produção, que talvez nos resulte difícil, porque medimos o nosso trabalho em quantidade de tempo e não em qualidade, eles deram seguramente tudo que eles haviam até agora guardado, esperando esse despertar. Só que quando a oportunidade apareceu e eles se sentiram preparados, eles trabalharam tanto quanto os outros ao longo do dia. Tanto é que o Senhor da vinha, que prometeu pagar o que fosse razoável, pagou a eles o mesmo valor. Porque ele não queria a quantidade de cada um de nós, ele queria a nossa qualidade. Ele queria aquilo que ele plantou em cada um de nós quando nos criou. O amor, a caridade, a fraternidade. E aqueles que estavam ali, já nos momentos finais, o que será que movia eles? Com certeza, a esperança de serem reconhecidos como trabalhadores. A fé em que poderiam contribuir com a vinha do Senhor. E é justamente isso que faz com que eles trabalhem tanto quanto, ou até mesmo mais, que aqueles que chegam primeiro, mas ainda não estão totalmente preparados.
sejam mais indolentes, enfim, pelo motivo que for, não renderam mais do que aquele que chegou por último. A parábola nos mostra que, apesar de terem chegado na última hora, o trabalho foi equivalente. Então, no livro Renúncia, Emmanuel, numa psicografia de Chico Xavier, nos diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esse é o nosso processo. Conhecer é importante, mas conhecer sem aplicar, qual o valor? É uma sementinha que está plantada ali. Devemos seguir adiante. Uma vez que conhecemos, meditamos. E essa meditação é o começo do nosso despertar, porque as coisas começam a fazer sentido. Como somos conhecedores da fé raciocinada, a nossa doutrina espírita, todo esse sentido nos move e nos transforma de vítimas das histórias que muitas vezes nos contamos e nos contávamos. Eu não merecia passar por isso. Por que comigo? Meu vizinho, que é pior que eu, tem mais, vive melhor, enfim. Essas histórias que a gente conhece, né? Não que aconteça comigo, acontece com o nosso colega de trabalho, nosso vizinho. Né? Com a gente não, ninguém se identifica, né? Com esse tipo de comparação. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Quando a gente medita sobre isso, e nós, através dessa doutrina maravilhosa, do estudo da palavra do Cristo, de vivenciá-la, nós nos damos conta que nós não somos vítimas, mas que Deus é tão soberanamente bom e justo que Ele tem uma balança que é a indulgência e a justiça. Nada é por acaso e ninguém está aqui sendo vítima da história de ninguém. É tudo uma relação de causa e efeito. E quando nós somos conscientes disso, nós nos colocamos à disposição de sentir. Sentir que o outro sente a mesma dor que nós. E que, como uma e outra vez a doutrina nos ensina, e o Toninho já nos trouxe aqui várias vezes, né? Aquele que fere será ferido. É o processo da nossa aprendizagem. E esse mesmo livre-arbítrio que Deus usa ao chegar na praça e não dizer, não, é chegada a tua hora, vem trabalhar. Essa mesma liberdade que Ele nos dá de atendermos o chamado quando nos sentirmos em disposição, é o que o pai responsável faz com todo o seu filho. Lhe dá responsabilidades. E assim, nós começamos a ver a vida de outra forma. Porque o nosso sentir nos desperta para a vivência. E aí nós começamos a nos olhar como seres imperfeitos que somos, com indulgência. Porque nós precisamos aprender, melhorar, abraçar as nossas feridas e saber que nós não estamos sós, para curá-las e fazer uma vida melhor. E quando nós nos olhamos com esse amor, nós passamos a olhar o outro com o mesmo amor, porque ele também sente, ele também sofre, ele também sonha. E aí, conhecer, meditar, sentir e viver. Eis os 4 pontos importantes para o nosso despertar. A partir daí, nós já não vemos o nosso tempo como qualidade.
como quantidade, mas sim como qualidade. E também passamos a aprender que nenhum trabalho é pequeno. Nenhum trabalho diante do Senhor é menor que o outro. Eu não tenho que comparar aquilo que eu posso fazer, que eu considero muito pouco, muito pequeno, com aquele que faz grandes trabalhos. Imagina se nós, aqui na nossa pretensão, pudéssemos dizer: nossa, eu não tenho nada para oferecer, olha o que o Chico fazia. Chico, lembremos que ele não foi um filho preferido de Deus. Ele trabalhou para chegar onde chegou. E com certeza, ele, Gandhi, todos os grandes nomes que nós conhecemos e admiramos, começaram também simples e ignorantes como nós. E se dispuseram ao trabalho. Sejamos, floresçamos onde fomos plantados. Nós podemos sim fazer muita diferença. E trabalharmos já na vinha do Senhor. Todos os dias, quando fazemos com amor o alimento da nossa família. Quando estamos em disposição de ouvir um amigo, uma amiga que necessita. Não se preocupem se vocês não sabem o que dizer. O abraço é a melhor resposta. Porque essa pessoa, neste momento, vai sentir que ela não está só. E neste momento nós seremos filhos de Deus, cumprindo o nosso trabalho. Somos ali um pouco de fé renovada, de certeza de que não estamos sós. Deus, naquele momento, se fará presente nesse trabalho que às vezes a gente não dá importância. Sorrir a um desconhecido que às vezes pode estar pensando no meio da rua: nossa, ninguém me vê, não tenho valor, por que é que eu valho? E de repente, essa pessoa pode estar pensando em alguma coisa que poderia se arrepender muito depois. Mas o nosso sorriso chega a ele como um afago, como um abraço. Que grande obra! Tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados. Essa é a metáfora das horas. Cada um tem o seu momento de despertar. Em uma encarnação ou ao longo de várias encarnações. Estamos aprendendo desde há muito. Mas também, agora, em momentos que falamos da transição planetária, essa hora também pode simbolizar a transição planetária, né? A Terra saindo de provas e expiações para entrar num planeta de regeneração. Isso vai acontecer, conosco ou apesar de nós. Que papel nós queremos cumprir? Evoluir com o planeta? E tendo aí musculatura espiritual para trabalhar, para sermos os primeiros... Musculatura espiritual é bom, né? Vocês entenderam a metáfora, né? Temos aí força para sermos os primeiros trabalhadores num planeta regenerado. Que bagagem maravilhosa! Convidados estamos. Qual é a nossa disposição? Deus, Jesus, não tem pressa. A vida é eterna, temos a eternidade do tempo e Ele nos esperará, cada um no seu momento. E como nos ama a todos por igual, sejamos Gandhi ou Hitler, porque Ele sabe que Hitler um dia também será um espírito de luz, Ele não tem essa pressa. A pressa deve ser nossa, de não perdermos mais tempo agarrados ainda em questões materiais que não vamos levar como coisas que nos agreguem
quando desencarnarmos. Ninguém lá vai perguntar quanto nós temos, qual era o nosso patrimônio, onde nós morávamos, mas sim o bem que nós fizemos a nós mesmos e ao nosso irmão. Não é mesmo? Então, a pressa é nossa. Em que momento estamos? É uma reflexão pessoal. Somos ainda os trabalhadores da primeira hora? Em que escala estamos? Sejamos fiéis ao Senhor, como Ele nos é fiel. Façamos o que façamos, Ele acredita em nós, muito mais do que nós mesmos. Porque quando a gente tropeça, quando a gente, no meio da dor, desacredita, Ele sempre dá um jeitinho. Temos que estar atentos, porque Ele sempre dá um jeitinho de dizer, através de alguém ou de alguma situação, que Ele está presente. Que sigamos em frente. Estejamos atentos, disponíveis sempre ao trabalho. A recompensa que deve ser buscada no trabalho, na vinha, qual é a nossa moeda? O qual deveria ser? É a oportunidade da evolução. Aqueles que chegaram primeiro, se evoluídos estivessem, não estariam preocupados enquanto ganhou o outro, mas o quanto eles ganharam em tempo de aproveitamento trabalhando com o Mestre Jesus. Que paga pode ser maior e melhor do que essa? Mas para isso, nós precisamos estar dispostos, né? E a vinha que nos reúne como irmãos, dizia ali, né? O pai de família, o dono da vinha, nos chama dia a dia para colocarmos o grande valor, não no crescimento individual, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu mereço, mas no coletivo. Alguém aqui se sente bem quando alguém que ama está mal? Então, que valor teria tudo que eu possa ganhar se os seres que eu amo estão passando por alguma dor, alguma dificuldade? Por quê? Porque, como irmãos, o ganho é coletivo. É o crescimento de quem está em melhor desenvolvimento, ajudar aqueles que ainda estão com uma dificuldade. E como é que a gente faz? Através da palavra? Não. Através do exemplo. E exemplo é trabalho. A gente não aprende pela palavra. A gente aprende e ensina através do exemplo. Essa é a fraternidade. Uns segurando as mãos dos outros, para que todos cresçamos juntos. Filhos do mesmo Pai. Irmãos de Jesus. Que família nos apoia, hein? Que pai, que mãe, Virgem Maria, que irmão, o Mestre Jesus. O que é que nos falta para que estejamos sempre, todos os dias, estimulados ao trabalho? Tudo bem, tem dias que a coisa não vai bem, né? A tristeza bate, a gente não pode ser forte sempre, isso também é humano. Isso também nós devemos aceitar. É um outro grande erro da sociedade moderna. Querer que sejamos fortes o tempo todo. Não, nós somos humanos, dotados de sentimento. E nos tempos ruins, vamos respeitar a nossa dor também. E que ela nos sirva como orientação daquilo que nós devemos aprender. E sempre, como dizia o Chico, que quando ele não estava bem, o que ele fazia? Quando ele estava
triste, deprimidinho, ia aos lugares mais pobres, onde existisse maior necessidade em ajuda. Que coisa melhor podemos fazer quando vemos que nós podemos ajudar apesar da nossa dor. Porque a dor é pedagógica. Ela vai fazer parte da nossa vida, queiramos ou não. Mas perguntemos, o que eu devo aprender com isso? A primeira de todas, não esmorecer com a nossa fé. Não deixar de acreditar. Seguir em frente. Amanhã é outro dia. O sol vai brilhar. E o mundo não para de girar por causa da nossa dor. Sigamos. É sempre oportunidade. Bons e maus momentos trazem sempre oportunidades. E já indo para a parte final da nossa palestra de hoje, eu gostaria de ler do livro Refúgio, de Emmanuel, uma psicografia do Chico, refletindo a lição. Eu gostaria que essa leitura ficasse já como uma preparação para o passe que vocês receberão agora. E que levem com vocês sempre essa lição de Emmanuel, através do Chico. Refletindo a lição de Jesus quanto aos trabalhadores últimos que seriam primeiros no reino do céu, recorramos às imagens mais simples na esfera da natureza. Imaginemos na vida terrestre vastíssimos vales em que se confundem velhas experiências inferiores e mentalizemos o salário celeste como sendo um tesouro de luz no pináculo de alcantilada e agressiva montanha. Convidados os primeiros servos à excursão difícil para a conquista da divina riqueza, eis que, de início, preferem explorar recursos auríferos nas faldas do monte, contendo-se em negociá-los com a multidão da planície a pretexto de garantirem vida fácil. Chamados os segundos, começam a subida. Contudo, impressionam-se adiante com os deslumbramentos da fauna e da flora, em plena serra, e resolvem parar, construindo celeiros que lhes assegurem saciedade e conforto. Os convidados vão se distraindo, né? Como nós no caminho. Quando nos determinamos a seguir a Jesus, como convite feito desde há muito, mas nos distraímos pelo mundo material. Trazidos os terceiros, ao invés de realizarem a ascensão, consagram-se em indagações fastidiosas e indébitas em torno da montanha ciclópica, pedindo-lhe a horizontalidade e permanecendo no mesmo nível. Os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoram no egoísmo ou na distração. Consideram o objetivo que lhes cabe alcançar e, esquecendo dificuldades e sacrifícios, rasgam precioso trilho vertical entre a base e o cimo, adquirindo, como é justo, antes dos companheiros, o tesouro de claridade eterna que lhes enriquece o espírito para sempre. O apontamento do mestre recorda nossas responsabilidades para com o tempo. Ninguém pergunta ao homem no mundo espiritual quantos dias desfrutou na terra, mas sim o que fez das bênçãos das horas com que foi agraciado pela providência divina. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé, mas é constrangido a esclarecer quanto bem realizou com a religião que lhe clareava o caminho. Se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade, depois da experiência corpórea na carne,
Repara o que fazes do tempo e dos recursos que o céu te confiou. Hoje ainda, auxilia a ti mesmo, auxiliando aos outros, para que amanhã te vejas auxiliado pelo salário divino reservado pelas leis que nos regem tão somente para aqueles que fizeram da própria vida um cântico de trabalho incessante, erguido ao amor que nunca morre. Muito obrigada, desejo uma excelente tarde a todos e que sempre aproveitemos todos os dias as oportunidades que Deus nos oferece de sermos trabalhador da sua vinha.